Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Hoje, quinta-feira, dia de culto no lar. Você é o nosso convidado, lembra? Às 8 horas nós estaremos com o nosso culto no lar no aplicativo Google Meet. Mas agora, esse é o momento que nós sempre temos nos reunidos para a Hora Nazarena, uma devocional da Palavra de Deus para abençoar a sua vida, sua casa, sua família. Um devocional onde nós podemos compartilhar da Palavra do Senhor e aprender um pouco mais daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Louvado seja Deus que nós podemos estar juntos por esse momento, engrandecendo o nome do Senhor. Hoje nós vamos estar meditando no texto da Palavra do Senhor, que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 12, versículo 2. Bem? Romanos capítulo 12, versículo 2. A qual vem nos dizendo assim a palavra de Deus, onde nós temos aprendido, glorificado e bendito assim ao Senhor, vai dizer: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus transforme pela renovação da sua mente, para que possa penetrar e saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis, não vos deixe moldar. Tu já parou para pensar que você é responsável por todos os seus atos e por todos os resultados a qual você alcança na vida? Todos nós, todos os dias, somos desafiados a realizações de algumas obras, alguns feitos, algumas coisas. E essas obras, esses feitos, produzem os seus efeitos, tanto externo como interno. E isso faz-nos pensar que cada vida, cada instante, a cada momento, aquilo a qual nós temos colhido são frutos do nosso plantio. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aos Romanos, ele fala algo bem interessante nesse versículo, quando ele fala: não vos moldeis, ou não vos deixei formar pelos padrões deste mundo. Nós, evangélicos, às vezes temos uma ideia muito errada de mundo, porque nós temos a ideia de falar isso é do mundo e aquilo não é do mundo, e essa música é do mundo, essa música não é do mundo. E na realidade, quando o apóstolo Paulo tem falado sobre isso, não é isso que ele quer dizer. O que ele quer dizer é que o mundo, a qual ele está dizendo, é o sistema a qual nós vivemos, a qual impera sobre a realidade das nossas vidas, aonde nós vemos literalmente uma ditadura das coisas, As mulheres são obrigadas a ser magras pela ditadura da beleza. Os homens, agora entrou numa nova fase, a qual tem que ter também um corpo perfeito. Faz parte dessa ditadura, são os padrões deste mundo. As pessoas agora, todas elas, acham que tem que ter o que eles chamam de mente aberta para poder compreender ou entender as coisas deste mundo. E o Senhor, então, ele fala que nós não podemos deixar nos moldar. E por que nós não podemos deixar nos moldar? Porque nós temos que ter a mente de Cristo. E aquilo que Cristo renega é aquilo que nós devemos renegar. Aquilo que a Bíblia condena é aquilo que nós devemos condenar. Aquilo que Deus não aceita é aquilo que nós também não devemos aceitar. Certa vez, Davi, em seus comentários ali no Salmo, ele fala: Deus, não odeio eu aquilo que tu odeias? Ou seja, ele está falando: aquilo que o Senhor não aprova, eu não aprovo. Então este é o nosso padrão. Esse é o padrão do cristão. Independente do que as pessoas vão dizer, independente do que as pessoas vão falar. Lembra que todos nós somos embaixadores de Cristo. Se você for ouvir uma entrevista de um embaixador, quando alguém pergunta ao embaixador sobre um assunto, ele nunca emite a posição própria. O que ele diz é: no meu país, o meu governo, o meu presidente, as nossas leis, elas agem e pensam dessa forma. Então, por que nós temos que ser diferentes? Porque simplesmente porque há um avanço da ciência, nós devemos mudar a nossa maneira de pensar. Porque há um avanço da cultura, nós devemos mudar a nossa maneira de pensar.
porque há um avanço, né, nas habilidades humanas, nós devemos mudar a nossa maneira de ser. Deus condena aquilo que é contra a sua vontade, porque a sua palavra diz que ele é imutável. Aquilo que é pecado para Deus, né, no tempo de Davi, continua sendo pecado nos dias de hoje, ainda que haja todo um avanço das leis. Então, dentro desse propósito, dentro dessa ideia, dentro desse pensamento, pensa o seguinte: você é o responsável por tudo aquilo que você faz, por tudo aquilo que você pensa, por tudo aquilo que você acha, porque a Bíblia nos é bem clara: não vos moldeis, não vos deixe formar pelos padrões deste mundo, antes transformai-o. E isso é o que a gente chama de aculturar, né? Trazer a cultura do céu, a cultura da igreja para este mundo. Nós vamos ver que grandes homens de Deus fizeram isso. Moisés, trouxe a cultura do céu para o meio do povo de Israel. Então todos eles aceitaram, o desafio de sair da terra prometida e o cumpriram. Jesus Cristo trouxe a cultura do céu para o seu tempo, e por isso até hoje nós o seguimos. Paulo trouxe a cultura do céu das cidades que ele chegava. As pessoas pensavam de uma maneira, outros queriam judaizar a igreja. O apóstolo Paulo falou assim: não, nós fomos salvos pela graça e pela graça vivemos. Nós não temos que cumprir os ritos, seja ele religioso ou seja os ritos da lei. O que nós devemos fazer é ter a cultura de Cristo, a cultura da graça. Às vezes eu fico olhando nos dias de hoje, as igrejas buscando ritos judaicos, como se isso fosse trazer algumas coisas que Paulo já nos disse, foste libertos e pela liberdade sois livres. Então nós não podemos aceitar esses padrões, nós devemos pelo contrário renová-los, ou deixar renovar a nossa mente pela palavra de Deus. E agindo dessa maneira nós conheceremos a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Não há uma outra forma, só assim. Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, para que nós possamos viver desse jeito. Como nós falamos no início, irmãos, lembramos, hoje nós temos o nosso culto no lar, às 20 horas, e você é o convidado a estar conosco. Deus te abençoe. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós queremos agradecer a Ti e louvar o Teu santo nome. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, e as nossas vidas estão nas Tuas mãos, Pai. Nós sabemos que tudo que fazemos e tudo que somos vem de Ti. Por isso nos ajuda a agir segundo a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus por tudo aquilo que Ele tem realizado e feito nas nossas vidas. Esta é a Hora Nazarena, uma devocional da Igreja de Nazaré no Tauá, para abençoar a sua vida. Até mais tarde. Fique com Deus.